entrando aí. Bom dia! Bom dia, mas bom dia mesmo. Estamos chegando aí ao 153º dia. Hoje é dia 24 de junho de 2026. Que todos sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Palavras Rema. E antes de entrarmos e avançarmos no tema do dia de hoje, que é Coração Feliz, Lar Feliz. Sim. A base do devocional de hoje são os Salmos 120 a 130. Então, ontem nós lemos um único salmo, que foi o Salmo 119. E hoje nós temos aí os Salmos 120 a 130. E ontem nós vimos realmente que a palavra de Deus ilumina o nosso caminho, abre nosso entendimento e nos conduz a Jesus Cristo, a única fonte que sacia o nosso coração. E hoje, no dia 24 de junho, o tema Coração Feliz, Lar Feliz, ele tem como atenção especial ao Salmo 128. Dentre esses salmos que nós vamos ter como base, que é o 120 ao 130, nós vamos ter uma atenção especial ao Salmo 128, que fala bem sobre o tema específico. A pergunta que vamos carregar hoje, ela é simples, mas é objetiva. Sim, tenho cuidado do meu coração e do meu lar com amor, obediência e temor ao Senhor? O texto de hoje, olha, me fez na reflexão mudar algumas percepções e algumas visões e alguns entendimentos que eu tinha em relação a alguns temas que por muitos anos eu entendi de um jeito. E compartilhando com vocês, espero que vocês também reflitam sobre o mesmo. Então vamos lá, vamos agradecer ao Senhor por mais uma manhã, fazendo a nossa oração de abertura, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem derramado sobre nós, né, principalmente na manhã de hoje, o amanhecer, o cuidado dele que Ele tem com todos nós, e que Ele possa realmente guiar nosso coração para que nós possamos viver de acordo com a instrução dele. Pai amado, grandioso, bondoso, toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Obrigado pelo despertar, obrigado por mais um dia, pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigado, sim, porque nós percebemos o quanto nós temos avançado, e esse avanço, Pai, sim, ele está diretamente ligado à nossa constância, a constância que temos aqui toda manhã, buscando a Tua direção. Obrigado pelo cuidado, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já nos entrega, Pai. E como sempre nós colocamos, o que nós temos hoje é aquilo que necessitamos, e o que nós não temos, Pai, nós vamos buscar com base na Tua direção. Que nosso coração esteja disposto e disponível a olhar as coisas que nós entendemos por um longo tempo de uma forma diferente. Porque não adianta nós termos sim a prosperidade fora de casa e dentro de casa nós não temos a organização, nós não temos o cuidado, nós não temos o amor. Sim, existe a necessidade de alinharmos a prosperidade fora e a prosperidade dentro. Se buscamos fora fontes para poder ajudar dentro de casa, nós temos que ter o entendimento perfeito. Temos que ter a balança correta. Por isso, Pai, que nessa manhã possamos ter esse entendimento, essa clareza e principalmente essa direção para aplicarmos a partir desse momento. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É, como eu comentei aí para vocês, existem situações na nossa vida que a gente, que bom, né, que a gente consegue refletir, principalmente quando a gente faz a leitura da palavra, e o devocional é realmente para isso, né? O devocional, ele foi, sim, preparado, ele está sendo desenvolvido para que todos nós possamos ter o quê? Todos nós precisamos ter um momento de reflexão. E nessa oração que eu comentei para vocês, principalmente a última frase que eu lembro aí, que é a prosperidade externa, ela não pode se desvincular da prosperidade interna. Como nós colocamos também várias vezes no nosso devocional, a verdadeira prosperidade está dentro de nós, está dentro do nosso coração. E possamos usar exatamente essa prosperidade dentro do nosso coração para ajustarmos algumas coisas. E como é que nós vamos começar a ajustar? Fazendo a leitura do devocional. Então, vamos começar ajustando, principalmente olhando o contexto. Eu gosto de citar esse contexto porque ele me dá uma linha de entendimento muito mais claro.
A partir do momento que eu começo a ver o caminho a ser percorrido nessa leitura, eu consigo ter uma visão muito mais clara. Então, os Salmos 120 a 130 fazem parte dos cânticos de peregrinação. O que seria isso, Sandro? Cântico de peregrinação? Eram cânticos ligados à caminhada do povo em direção à presença do Senhor Deus. Sim, porque quando nós olhamos principalmente o Salmo 128, que mostra a bênção de quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos, não fala de uma vida perfeita. O Salmo 128 não fala de uma vida perfeita, mas de uma vida alinhada 100% com o Senhor Deus. Sim, o texto liga a obediência, felicidade, família e paz no lar. O coração que anda com Deus também influencia o ambiente da nossa casa. Sim, e que bom que todos os dias nós possamos estar é, tendo esse reconhecimento de que somente andando em comunhão com Deus que nós possamos sim influenciar o ambiente da nossa casa. A leitura também vai nos lembrar que a verdadeira prosperidade alcança o coração e a casa. Sim, e se alcança o coração, o importante é a gente praticar. E como é que nós podemos praticar? Agora vamos separar um tempozinho do que vamos levar para o nosso dia. É uma forma simples, mas de uma forma objetiva. Mas como nós temos colocado também, nós seres humanos, nós só podemos efetivar algo, ter sucesso em algo, se nós praticarmos. E praticar seria o quê? Primeiro, um coração obediente encontra alegria no Senhor. E nesse caso aqui, citando e exemplificando que obediência não é prisão, é caminho de vida. Então, se nós podemos entender em algum momento que a obediência ao Senhor seria algo de como se fosse uma prisão, não. É o caminho de vida, porque o Senhor está direcionando para aquilo que é o melhor para nós. A verdadeira prosperidade vai além dos bens materiais. Quando eu falo dos bens materiais, eu falo o seguinte: Deus quer cuidar da nossa alma, da nossa família e do nosso lar. Sim, por isso que eu comentei para vocês e vou, no avanço do devocional, eu vou compartilhar alguns entendimentos que eu tinha, e é realmente a palavra do passado mesmo, verbo do passado, e mudei. Mas um ponto que eu não posso mudar, e é que eu posso entender, é que o amor fortalece os laços e suaviza a convivência. E nesse caso aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, que amor não é só sentimentos, é atitude diária. Aproveitando, agradecendo aí a todos, amigos, irmãos, que mandaram uma mensagem maravilhosa para mim no meu dia de ontem, dia do meu aniversário. Agradeço do fundo do coração a todos aqueles que disponibilizaram um tempinho para mandar uma mensagem para mim. Eu fiquei muito feliz em ver exatamente vocês disponibilizaram um tempo aí para compartilhar uma simples palavra, mas que ela teve um impacto, continua tendo um impacto muito grande, tá? Então, obrigado aí a todos. Um lar cuidado com zelo se torna ambiente de paz e bênção. E quando eu falo isso, eu falo numa linha de exatamente a gente entender que o nosso lar é a base de tudo. É a base. Se nós somos lá fora, nós temos que ser lá fora o que nós somos dentro de casa, tá? E, consequentemente, quando você transmite amor, zelo, cuidado, consequentemente, você também transmite isso fora. Não adianta você também ter zelo, cuidado e amor lá fora e dentro de casa não tendo essas atitudes, essa postura. Por isso, nós vamos avançar agora sim para a leitura do nosso devocional, indo em direção ao primeiro bloco. E o primeiro bloco que é a alegria de temer ao Senhor. E é importante, quando eu citei aí, estou dando o nome de temer ao Senhor por uma seguinte linha. Primeiro, a felicidade nasce do temor ao Senhor. E o texto vai mostrar que a verdadeira felicidade está ligada diretamente ao temor do Senhor e à obediência à sua palavra. E aqui não se trata apenas de bens materiais, mas de uma vida aliada com Deus. Por quê? Porque a prosperidade bíblica, ela deve alcançar a família e, consequentemente, o nosso lar. E quando eu citei que o Salmo 128 apresenta uma prosperidade completa, sim, porque esse Salmo 128 cita exatamente o bem-estar da família, a paz no lar,
alegria interior e contentamento. E quem teme ao Senhor desfruta de bênçãos que alcança todas as áreas da nossa vida. Então vamos fazer a leitura do primeiro bloco, que começa assim. O texto do Salmo 120, o texto do Salmo 128 apresenta uma conexão profunda entre o temor ao Senhor, a obediência à sua palavra e a experiência da felicidade plena. O salmista nos mostra que a verdadeira prosperidade não se limita aos bens materiais, mas envolve o bem-estar da família, a paz no lar e a alegria interior. Isso está no Salmo 128, nos versículos 1 e 2. Aquele que teme ao Senhor e caminha em seus caminhos, desfruta de prosperidade, contentamento e sucesso em todas as áreas da vida. E nesse caso, especificamente nesse caso, olhando o primeiro bloco, né, como eu comentei para vocês, a alegria de temer ao Senhor, ele vai numa linha seguinte. O Salmo 128 fala da felicidade de quem teme ao Senhor. E essa felicidade não depende apenas das circunstâncias. Esse é o ponto. Temer ao Senhor é respeitar sua palavra e andar em seus caminhos. Eu quis deixar isso bem, vamos dizer assim, bem enfatizado aqui, porque o Sandro tinha uma linha de entendimento totalmente distorcida em relação ao temer ao Senhor, né? Então, temer ao Senhor é exatamente isso, respeitar a sua palavra e andar em seus caminhos. E quando eu comento dessa forma, não é medo do Senhor, não é medo de Deus, é reverência e amor pela direção dele. E já nós temos que reverência e obediência, principalmente na questão do amor, que nós podemos entender. A obediência não limita a alegria, ela conduz à verdadeira vida. Deus não nos guia para tirar nossa liberdade, mas para proteger nosso coração. Esse é o ponto que nós temos que ter 100% de certeza, que a obediência ao Senhor, buscando sim aplicar a direção que Ele nos dá todos os dias, é para que realmente nós possamos ter a proteção dele em toda a sua plenitude. Olhando, por exemplo, quem anda com Deus encontra direção, paz e contentamento. E se nós formos trazer para o nosso dia a dia, quando escolhemos obedecer a Deus, o coração fica mais seguro e menos dividido. Isso eu posso garantir para vocês. Da minha parte, isso é mais do que notório quando eu faço a minha análise, a minha reflexão, Sandro hoje, Sandro há 6 meses atrás. Então, isso é muito importante da gente fazer essa reflexão nós mesmos. E se é momento de fazer reflexão, vamos para o confronto. E agora vamos para o confronto desse bloco. E o confronto desse bloco, eu vou procurar, claro, ser simples e bem prático. Ele começa por onde? Pela nossa postura. A postura errada, dentro da minha forma de pensar e, consequentemente, olhando o bloco um foi o quê? Ver a obediência como peso ou perda de liberdade. Isso jamais nós temos que pensar dessa forma. Por isso que eu comentei que também eu tinha esse pensamento indevido em relação à obediência. Mas a postura certa é o quê? Entender que obedecer a Deus protege o nosso coração. E que é maravilhoso saber da proteção do Senhor todos os dias da nossa vida. Entrando para um exemplo, para deixar mais claro, vou trazer aqui por a questão de saber o caminho certo, mas escolher o mais fácil por impulso. Isso acontece. Algumas vezes nós temos sim a certeza, a clareza daquilo que é o certo. Não digo nem a certeza, a clareza. Mas escolhemos o caminho mais fácil porque muitas vezes a gente quer a coisa hoje. E é esse ponto que eu quis trazer nesse exemplo. Porque quando eu trago esse exemplo, às vezes o atalho parece até bom, mas depois cobra um preço muito caro. E para não cobrar um preço caro, temos que ter a postura certa. E a postura certa diria o quê, Sandro? Senhor, ajuda-me a andar nos teus caminhos. Pessoal, é exatamente essa frase, ela tem uma força, porque quando fala simplesmente, Senhor, ajuda-me a andar nos teus caminhos, mostra a nossa dependência, mas também as nossas ações.
Porque quando eu peço, ajuda-me a andar nos teus caminhos, quando Deus direciona, e nós temos que sim praticar. E na nossa prática, olha essa pergunta aqui de confronto, como ela fica simples também de responder. Tenho visto a obediência como peso ou como cuidado de Deus? Reflexão. Isso é para a reflexão, vamos agora para o bloco 2. E esse segundo bloco, primeiramente, ele vai buscar a prosperidade alcança a casa. E nesse caso aqui, a obediência não prende, ela conduz à alegria. O devocional vai nos lembrar que obedecer a Deus não limita a nossa liberdade. Pelo contrário, os mandamentos do Senhor restauram a nossa alma, alegram o nosso coração e conduzem a uma vida muito mais equilibrada. E ter o cuidado com a família faz parte dessa bênção. O texto vai destacar que não adianta a gente conquistar grandes realizações se o lar for negligenciado. A verdadeira bênção inclui sim, zelo, amor, presença e dedicação à família. Então vamos lá. Ao desenvolver esta mensagem, percebemos que a obediência não é uma prisão que limita a liberdade, mas o caminho que conduz à verdadeira alegria. Os mandamentos divinos não são fardos, mas instruções de vida, que restaura a alma e alegra o coração. Além disso, o texto ressalta que a felicidade está intimamente ligada ao cuidado com a família. De nada adianta conquistar grandes realizações profissionais ou materiais se o lar é negligenciado. A verdadeira bênção é equilibrar crescimento pessoal com zelo e amor pelos nossos. Vou compartilhar algo com vocês que é algo que realmente eu pude refletir e aprender. E, claro, a gente, tudo é no tempo do Senhor. Mas hoje eu reflito em algumas ações minhas do passado, apesar de ter sempre uma linha que o que eu fiz no passado, eu sempre busquei trazer o melhor para a minha família, como faço hoje. Mas tem algumas coisas que, com certeza, olhando essa questão aqui, a última frase, equilibrar crescimento pessoal com zelo e amor pelos nossos. Durante muitos anos da minha vida, eu olhava o crescimento pessoal. E o zelo, eu entendia sempre, seria conduzido somente pelo crescimento pessoal. E fato é, Deus dá a oportunidade de a gente refletir sobre esse ponto. Porque, sim, claro que nós temos que buscar o cuidado do nosso lar, cuidando da parte pessoal, porque a parte pessoal também traz, sim, bênçãos para dentro da nossa casa. Mas nós temos que ter um equilíbrio. Essa é a palavra certa, um equilíbrio. Nós não podemos ser 90% lá fora e 10% dentro. Tá? Então, esse me fez a refletir sobre esse ponto. E nesse caso, fazendo a leitura do segundo bloco, primeiro que o salmista mostra que a bênção alcança a família. E de que forma ela alcança a família? É algo que a gente tem que refletir todos os dias. Porque quando a gente tem um pensamento, que é o no meu caso, eu tenho que fazer uma reflexão. E nesse exemplo aqui, a vida com Deus não fica trancada no nosso coração. Ela tem que transbordar para dentro da nossa casa. Porque a prosperidade bíblica não é só ter bens, mas viver com paz. Sim, há casas com muitas coisas, mas com pouca paz. E Deus quer cuidar do ambiente do lar. O texto devocional de hoje é especificamente para isso. Coração feliz, lar feliz. Por isso que o cuidado com o lar faz parte da vida com Deus. Sim, não adianta nós crescermos fora e abandonar o que Deus nos confiou dentro de casa. Deus confiou a nós tudo que existe dentro de casa, nossa família, nossos bens. Só que algumas vezes a gente entende que o crescimento ele tem que vir, na maior parte das vezes, fora, para que a gente possa tentar trazer para dentro. E não é isso que a gente está lendo nesse devocional. A fé verdadeira também aparece no modo como tratamos nossos. Isso aqui foi outro ponto que também eu tive que refletir e perceber que eu tinha um entendimento errado. Nesse caso aqui, que eu coloquei a fé verdadeira, aparece também no modo como tratamos os nossos, trazendo para o nosso dia a dia, o nosso devocional começa cedo. Sim, começa cedo. 5 horas e 21 minutos.
mas precisa continuar nas palavras que usamos em casa. Ela não pode estar restringida das 5 horas e 21 aos 40 minutos depois, 40 e poucos minutos depois. E se não é para ficar somente nesses 40 minutos, vamos refletir daquilo que é o nosso confronto, principalmente olhando o nosso pensamento. Esse confronto fala com a nossa vida dentro de casa. Primeiro, pensamento errado. O importante é vencer, independente do que acontecer dentro de casa, depois eu vejo. Não, esse é um ponto que o pensamento está errado. O pensamento certo é o quê? Meu lar também precisa receber meu cuidado e amor. Esse é um ponto que sim, nós temos que ter, principalmente olhando esse exemplo. Olha, ser gentil com todos fora, mas duro com quem mora comigo. E aqui vamos tratar algo também muito sensível também, que é a questão da orientação e correção. Não vou entrar numa, num debate, mas às vezes nós damos o melhor para fora e deixamos as sobras para dentro. Muitas vezes nós tratamos dentro de casa não pela orientação e a correção, só que é a forma, muitas vezes é isso que eu estou falando, é a forma. A correção sempre é necessária. Todos nós precisamos de correções, só que é a forma como nós tentamos corrigir. E se essa correção vem com amor, vem com carinho, vem com cuidado, pode ser até forte. Até eu lembro uma frase que o meu chefe uma vez falou para mim, falou: Sandro, seja forte, mas seja polido. Então ele deu a conotação correta. Não é ser molinho, mas é ser polido. E todos nós temos essa capacidade de ser corretor, mas de uma forma polida. Por isso que a postura certa diria o quê? Senhora, ajuda-me a cuidar bem da minha casa. E se o senhor vai ajudar a cuidar bem da minha casa, eu tenho certeza que sim, olha a pergunta de confronto. Minha fé tem aparecido dentro do meu lar? É, fé tem que aparecer dentro do lar também. E se é para aparecer dentro do lar, vamos para o terceiro bloco. E olha, o terceiro bloco nós chamamos aqui amor que fortalece os laços. Sim, chegamos ao terceiro bloco com esse título, Amor que fortalece os laços. Então vamos lá. Jesus nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. E quem é o nosso próximo mais próximo? Nossa família, pais, cônjuges, filhos e netos. São os que mais precisam do nosso amor, cuidado e dedicação. O amor fortalece os laços, suaviza a obediência e transforma o lar em um ambiente de paz e bênção. Aqui foi que eu, aqui foi que eu olhei e falei, rapaz, como eu estava com um entendimento errado. Principalmente vou fazer a leitura do ponto que me fez eu refletir, porque é uma simples observação, mas é uma linha que eu tinha um pensamento errado, e, consequentemente, pensar errado não é que nós estamos fazendo aqui, nós temos que pensar corretamente. Quando fala assim, Jesus nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. A leitura do próximo, para mim, não estava dentro de casa, não estava dentro do convívio familiar. Eu olhava o próximo como um amigo, um parente mais distante, alguém que a gente encontra, o vizinho. E aí eu falei, agora com a leitura, eu falei, é verdade, a família, onde a família fica? É porque eu entendia que quando fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo. E a família, onde é que fica a família nesse meio aí? No meu caso, eu não estava conseguindo ver a família. Então, eu não conseguia pensar, mesmo que, é claro, as minhas ações buscam, sim, claro que eu busco sempre tratar a minha família com amor, com carinho, com respeito, mas me fez refletir. Por isso que, nesse caso aqui, Jesus ensinou que devemos, sim, amar a Deus e ao próximo. Esse mandamento não é teoria, é vida prática. E o próximo, mais próximo, muitas vezes está dentro de casa. Família é o primeiro campo onde nosso amor é provado. Eu dou graça a Deus de ter me colocado. É algo simples, né? Mas era algo que eu tinha um entendimento errado.
ou não tinha o entendimento certo? Qual é melhor? Entendimento errado ou entendimento não é certo? Amor se revela em cuidado, em dedicação, em paciência e perdão. Sim, perdão. Amar não é apenas sentir, é escolher agir com graça, a graça do Senhor. Porque o amor fortalece os laços, suaviza a nossa convivência. Sim, vamos trazer para o nosso dia a dia algo que acontece com certeza com grande frequência. Uma palavra mansa, uma escuta atenta e uma atitude de cuidado pode mudar o clima de casa. Mas se acontecer o inverso, também pode mudar o clima da casa. Então, em vez de uma palavra mansa, uma palavra áspera. Em vez de uma escuta, uma desatenção completa. E em vez de uma atitude de cuidado, um relapso, um releixo. Então, por isso que é importante fazer esse confronto e essa reflexão. E se é para fazer reflexão, vamos refletir sobre o quê? Sobre os nossos pensamentos. E aqui o confronto é sobre o amor prático. Então, o primeiro pensamento errado é: amor é só sentimento. Se eu não estou sentindo nada, por que eu vou fazer algo se eu não estou sentindo nada? Não. O pensamento certo é o quê? O amor também é cuidado, escolha e atitude. Não é só sentimento. É cuidado, escolha e atitude. E dentro dessa linha, como nós temos uma visão diferente quando fazemos esse pensamento, o pensamento certo. Olha só. Aqui o exemplo eu estou trazendo é o seguinte: deixar pequenas irritações virarem distância dentro de casa. Uma palavra áspera, uma palavra, vamos dizer assim, mais forte, uma palavra que dói, faz muitas vezes haver um distanciamento dentro de casa. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Tá? Então, mas que bom que Deus me capacitou a buscar um entendimento e até o momento pedir perdão, quando é o meu caso. Mas existe caso também que eu me afastei da pessoa por uma palavra, por uma face mais, ou uma face mais, vamos dizer assim, acusadora. Né? Por isso que eu coloquei aqui, deixar pequenas irritações virarem distância dentro de casa. Isso é um ponto que temos que ter muito cuidado, porque às vezes não é uma grande briga, não é uma grande briga, é a soma de pequenas durezas. Esse é o ponto. Então, a postura certa eu diria o quê? Senhor, ensina-me a amar melhor hoje. A frase é maravilhosa. Ensina-me a amar melhor hoje. Se nós pedimos isso ao Senhor, isso é 100% certeza que nós precisamos sim ser ensinado a amar. Porque é esse o ponto. Todos os dias nós temos que sim pedir a Deus que ensine nós a amar melhor hoje ou melhor do que ontem. E trazendo para uma pergunta de confronto, as minhas atitudes têm fortalecido ou enfraquecido os meus laços familiares? Vamos refletir também. Porque agora, no último bloco, esse bloco vai falar do quê? Um lar de paz e bênção. E quando eu quero trazer um lar de paz e bênção, amor e obediência transforma, sim, o ambiente do nosso lar. A grande lição do dia que nós estamos aprendendo aqui: um coração obediente a Deus e uma família cuidada em amor são segredos de uma casa feliz e próspera. Por quê? Porque o amor fortalece os laços e transforma o lar em lugar de paz e bênção. Vamos fazer a leitura então do último bloco. Hoje, o desafio é claro: viver em obediência à palavra de Deus e cuidar bem da família. Estes dois pilares sustentam um coração feliz e um lar verdadeiramente abençoado por Deus, com o melhor desta terra. Um coração obediente a Deus e uma família cuidada em amor são os segredos de uma casa feliz e próspera. E uma casa feliz e próspera vem através do quê? Um coração obediente a Deus sustenta, sim, um lar mais saudável. E o lar melhora quando o nosso coração se rende ao Senhor. Isso é importante. Quando nós temos o coração rendido ao Senhor, com certeza, tudo que envolve, tudo, o ambiente onde nós estamos, ele melhora. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Cuidar da família é parte importante da nossa missão. Sim, Deus nos deu uma missão. E quando eu falo Deus nos deu uma missão, a todos nós. E não é algo pequeno, pessoal. Cuidar da família é sagrado.
Então não é algo pequeno, não. A paz no lar é construída com amor, zelo e responsabilidade. Por quê? Porque a paz não nasce sozinha, de forma alguma. A paz não nasce sozinha. Ela tem que ser cultivada nas pequenas escolhas. Por isso que, como nós falamos, uma pequena intriga, uma pequena discussão, ela tem que ser tratada. Por quê? Isso pode virar algo muito maior. Por isso que temos que, sim, cultivar nas pequenas escolhas a paz dentro do nosso lar. E Deus deseja transformar a nossa casa em ambiente de bênção. Olha só, Deus deseja transformar a nossa casa em ambiente de bênção. Trazendo para o nosso dia a dia, hoje podemos fazer uma escolha simples que traga mais paz para dentro de casa. E qual seria essa escolha simples, Sandro? Refletir. Refletir sobre o quê? Sobre as nossas atitudes. As nossas atitudes em relação àquilo que nós falamos sobre as nossas responsabilidades no nosso lar. Vamos ler então, vamos escutar o confronto da atitude. A atitude errada é esperar um lar melhor sem mudar atitudes dentro dele. Não podemos ter um lar melhor se nós não mudamos as nossas atitudes. A atitude certa é o quê? Cooperar com Deus para construir um ambiente de paz. E olha a palavra, cooperar com Deus. Se é cooperar com Deus, nós estamos trabalhando com o Senhor. Através da instrução dele, nós estamos trabalhando com o Senhor. Não é passar para Deus para que Deus construa um ambiente de paz. É cooperar com Deus numa linha de trabalho em conjunto. E se é um trabalho em conjunto, olha só como esse exemplo vai trazer uma direção e uma clareza daquilo que devemos fazer diariamente. Reclamar da casa, mas não contribuir com palavras e atitudes de amor. A paz também passa pelo jeito como falamos e reagimos. Como falamos e reagimos. Eu gosto de dar uma entonação mais forte, talvez, porque isso serve para mim também, tá? Serve para mim. Como eu falei para vocês, o devocional, quando eu preparo o material, ele fala muito com o Sandro. E quando ele fala muito com o Sandro, é um momento de reflexão mesmo. Eu dou graças ao Senhor, Deus, que possibilite todos os dias nós estarmos aqui fazendo uma reflexão, mas também agindo, praticando, ajustando. Eu sei que isso leva, assim, alguns dias, mais importante é saber que todos os dias nós buscamos isso e aplicamos isso. Por isso que eu vou trazer que a postura certa diria o quê? Senhor, comece em mim a mudança que desejo no meu lar. Não é no terceiro, não é na minha esposa, não é nos meus filhos, não é no meu neto. Comece em mim a mudança que desejo no meu lar. Como varão da casa, sim, eu sei da minha responsabilidade, mas essa responsabilidade ela só vai ser efetivada quando eu tiver a paz e a certeza que Deus está junto comigo. E quando Deus está junto comigo, é que eu estou fazendo exatamente aquilo que Ele tem me direcionado. Por isso que eu tenho que trazer para vocês uma pergunta que é apenas para reflexão plena. Tenho sido instrumento de paz dentro da minha casa? Talvez no primeiro momento a gente fale sim, mas reflita sobre algumas atitudes que nós temos. E aí vamos fazer ajustes que são necessários. E esse ponto, quando trouxe essa pergunta, é simplesmente para que a gente possa refletir e necessário sendo ajustar. E se é necessário sendo ajustar, a leitura devocional de hoje, nos 4 blocos, olha, fazer um resumo daquilo que nós vimos, começando pelo bloco 1. Nós vimos que a alegria nasce de temer ao Senhor. Já o 2, aprendemos que a prosperidade alcança a nossa casa, sim? E o 3, lembramos que o amor fortalece os laços. Para finalizar, olha só que maravilha. Vimos que Deus deseja formar um lar de paz e bênção. E se é para formar um lar de paz e bênção, olha só a mensagem que nós temos para o dia de hoje, dia 24 de junho. Mensagem central, principalmente olhando numa forma de coração obediente. Então vamos lá. Um coração obediente a Deus fortalece o amor, suaviza a convivência e ajuda a transformar o lar em ambiente de paz e bênção. Que coisa maravilhosa essa mensagem. Realmente, porque ela nos fortalece a nós praticarmos hoje. Então, o que devemos praticar?
A obediência gera alegria verdadeira. Obedecer ao Senhor, sim, fortalece, o, fortalecendo seu amor, suaviza a convivência. O amor fortalece os laços. Sim, o amor fortalece os laços. E aqui, quando eu falo fortalece os laços, são palavras, são gestos e atitudes simples. Isso, com certeza, pode curar muita coisa, tá? E o terceiro, cuidar bem da família também é servir a Deus. Olha só, cuidar bem da família também é servir a Deus. E vamos servir ao Senhor fazendo o quê? Vamos praticar hoje a oração simples. Senhor, dá-me coração obediente e ensina-me a cuidar do meu lar com amor, paz, sabedoria. É pedir ajuda ao Senhor, pedir a direção e pedir exatamente que Ele possa nos dar toda essa capacidade, sabedoria para lidarmos com as situações que possam trazer, vamos dizer assim, o desajuste, vamos dizer assim, as brigas dentro de casa. O que nós temos que fazer é o quê? Ter um coração obediente e ensinado pelo Pai. E a prática do dia é: faça hoje uma atitude simples dentro de casa. Sandro, qual seria essa atitude simples? Como falei, é simples. E simples é uma palavra mansa, um pedido de perdão, uma ajuda. Vamos limpar o quarto, vamos tomar um cafezinho, fazer um cafezinho, ou uma oração pela família. Algo simples, pessoal, algo simples, mas que traz um cuidado, uma bênção enorme. Amanhecendo o dia e sendo grato ao Senhor por Ele nos dar a possibilidade de estarmos vivendo nesse lar. Esse lar que você habita foi onde Deus direcionou. Você me direcionou. Por isso nós temos que ser gratos ao Senhor, porque foi uma escolha do Senhor. Não fomos nós que escolhemos. Foi uma escolha do Senhor. E se Deus colocou nós nesse lar, nós temos que trazer esse lar abençoado com a palavra dele. E esse é para trazer com a palavra dele, vamos agradecer esse momento fazendo a nossa oração de encerramento e mais uma vez agradecendo a todos e a todas e sendo fiel, cumprindo com aquilo que Deus está nos direcionando e o que Ele está nos direcionando nesse momento é agradecer. Sim, agradecer pela palavra. Então vamos lá. Senhor, obrigado pela tua palavra do dia de hoje, obrigado pela tua direção, obrigado pelos caminhos que o Senhor tem demonstrado para nós, o Senhor que tem iluminado o nosso caminho, a nossa jornada, nesses 152 dias, 153 dias. Senhor, que o Senhor possa, sim, nos dar essa capacidade, mas que os possa nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Sabemos que o nosso pensamento, as nossas atitudes e as nossas posturas precisam ser ajustadas, principalmente quando olhamos o lugar que o Senhor determinou e que o Senhor escolheu para que pudéssemos cuidar, Pai. E cada um de nós, sim, temos uma tarefa, temos uma atribuição dentro do nosso lar. E muitas vezes, Pai, essas atitudes que nós temos, elas precisam ser corrigidas com algo muito simples. O que seria algo muito simples? Amor, carinho e atenção. Por isso, Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu e que eu tenho certeza que ao longo do dia nós vamos sim ter atenção a tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado nesse momento. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Agradeço aí a todos e a todas. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo carinho que vocês demonstraram, ou têm demonstrado, né? Não é que demonstraram, têm demonstrado. E vamos conversar aí ao longo do dia com alguns, né, com algumas, e vamos manter contato. E amanhã estaremos aqui, em nome de Jesus, estaremos aqui falando e declarando tudo aquilo que Deus tem feito por nós, tá bom? Obrigado, fique com Deus e tenha uma quarta-feira abençoada. Aqui em São Paulo, 14 graus máxima hoje, hein? Então, para quem está indo dentro de casa, com a glória de Deus, hoje eu vou trabalhar de casa, tomando um cafezinho da Dona Andréa, cafezinho especial, mas tendo a companhia aqui de todos, e que vocês possam também ter um dia abençoado aí, tomando, como a Dona Sandra gosta, um cappuccino quente aí. Fique com Deus, pessoal. Bom Até dia, amanhã. até Tchau, amanhã. tchau. Tchau.